uma boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira. Sextou, hein, galera? Vamos juntos até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que estão ligados no Hora do Esporte. Hoje é sexta-feira, muito esporte para você, quinto dia útil, não tem motivo para trecho. Começou animadão, Paulo. Que beleza. E aqui com a gente também, o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aí, aquele soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão, você tá bem branco aí? O que tá acontecendo? Tá assustado? Que beleza, hein? E olha só, a gente começa o Hora do Esporte falando de basquete. Amanhã, o São José Basquetebol recebe o Franca na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista, que é conhecida como a fase de realinhamento. O Brunão saiu aqui do estúdio, mas continua inserido aqui na Hora do Esporte. Ele esteve no treino da equipe hoje pela manhã e conversou com o técnico Regis Marrelli. E você confere agora esse bate-papo. As imagens são do nosso ginasta Rafael Santos. Solta, solta, Piteco. Fala, Vieira, boa tarde Paulo. Bom, não demorou nem muito que eu já estou aqui de volta no Hora do Esporte, agora para trazer informações do basquete, né? O São José Basquete que inicia aí essa fase de realinhamento do Campeonato Paulista, depois de terminar a primeira fase na 5ª colocação, com 6 vitórias e 4 derrotas, né? Sendo as últimas 3 consecutivas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa fase de realinhamento com o técnico Regis Marrelli, saber, né, dessa primeira partida já contra a Franca, né, Regis? Mas primeiro falar um pouquinho, né, dessa fase de realinhamento, como é que o São José vem, essas 3 derrotas, o São José começou bem, mas essas 3 derrotas podem implicar em alguma coisa nessa fase de realinhamento? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Vieira. Cara, eu falei, o início da competição é muito ajuste, muita coisa para ser feito. Nós temos começado muito mal os últimos jogos, né? O início, o Franca, nós chegou a 17-1 para Franca. E aí chegamos a empatar 70-70 no finalzinho do jogo, enquanto o Corinthians aqui também abriu uma grande diferença, então a gente vai começar melhor as partidas. Mas agora é hora de ajuste, é isso mesmo, vai oscilar, né? O Mike faz falta, né? Ele não está jogando, ele não deve jogar, acho que os 2 próximos jogos pelo menos. Então ele é um jogador que faz muita falta, mas faz parte. Então vamos ajustar, se não me engano nós somos o primeiro ou segundo melhor ataque da competição. Mas defensivamente nós temos que melhorar muito e rebote. Eu falei, a gente tem um jogo de transição muito forte no nosso time. Mas para a gente ter essa transição nós precisamos de defesa forte e rebote. Se a gente melhorar, eu acho que a equipe melhora como um todo. Nessa fase de realinhamento, vocês têm como adversários Mogi, Franca, Corinthians e Bauru. Desses jogos, 3 em casa. Isso também é uma vantagem a mais para vocês? Espero que sim, né? Depende de como a gente jogar. Contra o Corinthians a gente acabou perdendo em casa, né? Mas eu espero que sim, sem dúvida, né? Eu sei que esse jogo vai ser agora aqui no Lineu, né? Que isso aí é legal pelo lado que a gente treina aqui, né? A gente treina todo dia aqui, a gente está indo só na véspera, ou às vezes até no dia do jogo só treinar onde a gente vai jogar. Então, pelo menos a gente está em casa realmente, onde a gente treina todos os dias e isso daí é legal. Franca é um grande adversário, para mim não só o favorito do Paulista, como é o favorito do NBB, né? É um investimento muito alto, então realmente é o atual tricampeão do NBB. Mas vamos tentar fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Você falou um pouquinho do Lineu, né? É uma casa que você já conhece, né, muito bem aqui, de vários grandes jogos aqui. É uma força a mais também para o São José jogar aqui no Lineu? Cara, eu acho que sim, principalmente porque a gente treina aqui, né? Então o dia a dia nosso é aqui. Então realmente acaba sendo realmente a nossa casa. Quando a gente joga ou no Teatrão, que são grandes ginásios, ou na Arena, são ginásios que a gente não está treinando. Então a gente é um visitante entre aspas, né? A gente acaba sendo visitante também. A torcida é lógico que ajuda lá, ajuda em qualquer lugar. Aqui tem o lado que é mais próximo, então também acaba a torcida ajudando um pouquinho mais. Mas vamos tentar fazer um grande jogo, isso que é o mais importante. Você falou do Mike que está fora dos 2 primeiros jogos pelo menos. Para esse jogo contra a Franca, tem mais algum desfalque? Espero que não. Até agora tudo bem, né? Vamos ter o treino ainda agora, o último treino. Mas eu espero que não, por enquanto, pelo menos fisicamente, está todo mundo bem. Beleza. E para esse jogo, como é que você acha que vem Franca? Você falou que é o favorito, né? Mas como é que você acha que vem esse time de Franca para cá? Cara, Franca sempre é muito forte, entendeu? Ainda está faltando o Jorginho e Lucas Dias, que ele é muito forte a equipe. Contratou uma equipe para ser realmente campeã. Fizemos um bom jogo, começo do jogo horroroso lá, mas depois nós fizemos um bom jogo, né? Conseguimos igualar lá, muito difícil. Espero que a gente faça um jogo igual, mas que no final do jogo a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade. O jogo de Bauru estava na nossa mão. Nós entregamos, realmente, não tem outro termo, entendeu? Eu estava com o jogo praticamente perdido, estava 20 para eles, porque aí começou mal também.
recuperamos. Estava com o jogo na mão, estava 4, 5 pontos, faltando alguns segundos e tivemos muitos erros nesse momento. Vamos ver, mas como essa fase é isso, essa fase é muita oscilação, muito ajuste, muito... realmente ajustar a equipe para que ela chegue bem aí no momento do playoff, que é o momento crucial do campeonato. Beleza, boa tarde então, Regis. Boa sorte no jogo de amanhã. Então, reforçando então, São José e Franca jogam aqui no Lineu de Moura amanhã, 7 da noite. Então, para todo mundo que quiser aí acompanhar, apoiar o São José no Lineu de Moura, pertinho de todo mundo já conhece o ginásio. Então, pode ser casa cheia até amanhã nessa primeiro jogo da fase de realinhamento. Voltamos com você, Vieira. Valeu, Brunão. Obrigado pelas informações. Obrigado, Regis Marrelli. Paulito já começa com pedreira a fase de realinhamento contra a equipe de Franca. O Brunão falou ali, né? O São José vem de 3 derrotas consecutivas justamente contra as 3 equipes das 4 que estão dentro do grupo nessa fase de realinhamento. Bauru, Corinthians e agora a equipe de Franca. Pedreira amanhã para o São José. Sem dúvidas, Vieira, chegou uma fase do campeonato que agora a tendência é só ser jogo pesado, né? Jogo grande, bem disputado. Franca tem praticamente 2 times, então você roda o quinteto, o que entra consegue manter o alto nível de desempenho. Não vai ser uma partida fácil, mas o São José está muito bem nesse campeonato também. Como o Regis disse, o ataque está funcionando muito bem. Falta talvez uns ajustes defensivos para poder o time melhorar essa parte de concentração e encontrar regularidade novamente na competição. E eu acho que essa fase agora de realinhamento vai servir para isso. Pois é. Rodrigo, coloca para a gente, por favor. Aqui, ó, esse aqui é o grupo A, é o grupo onde está o São José. Na fase de classificação, depois de 10 jogos, os 5 primeiros foram exatamente Franca, Mogi, Corinthians, Bauru e a equipe do São José. Portanto, o São José vai jogar com todas essas equipes com um mando de quadra invertido em relação ao que foi a primeira fase da competição. O outro grupo é o grupo B. Rodrigo vai colocar aí pra gente, não sei se tem, e tem. Ali, ó, porque aqui já está no grupo, mas Pinheiros, Paulistano, Liga Sorocabana, Basquete Osasco, Rio Claro e o Limeira, eles ficaram da 6ª até a 11ª posição, e aí no novo grupo aparece como primeiro, segundo e terceiro. Eles também vão jogar dentro do seu grupo, entre eles com o mando de quadra invertido. Diferente do grupo A, que é o grupo do São José, os 5 já avançam para os playoffs, só precisa ver o posicionamento. Aqui, os 3 primeiros dentro desse grupo B avançam para os playoffs, que serão de quartas de final. Os jogos do São José dentro desta fase de realinhamento começa amanhã, como a gente já falou, 7 da noite, São José e Franca. Depois, no dia 9, terça-feira que vem, sai para enfrentar o Corinthians. Quinta-feira da semana que vem, recebe o Bauru. Na outra segunda-feira, dia 15, São José recebe o Mogi Basquete. Esta é a campanha do São José na fase de realinhamento. Depois vai para a fase de mata-mata, playoffs de quartas de final. Segunda-feira, todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte sobre esse primeiro confronto na fase de realinhamento do Campeonato Paulista, tá certo? Paulito, mudando de assunto, ou melhor, continuando no mesmo assunto, mas mudando de time, falando de basquete feminino, as Águias entram em quadra amanhã pela 4ª rodada do Campeonato Paulista contra o time do Catanduva no ginásio Teatrão. O São José vem de derrota na última rodada contra a equipe do Ourinhos, já o Catanduva não vence, não sabe o que é vencer aí na competição, vem de 3 jogos e 3 derrotas seguidas neste Paulista. Jogo que o São José provavelmente, não vou dizer provavelmente, mas o São José acaba sendo o favorito mediante as campanhas que fazem as duas equipes. Vieira, quando você pega uma equipe como Catanduva, que ainda não venceu dentro da competição, tem 2 pontos de vista. O primeiro é que é uma excelente oportunidade de você se reabilitar novamente, né? Voltar a vencer. E a outra é que você tem que redobrar o cuidado, porque Catanduva às vezes vai querer surpreender. Então é uma equipe perigosa, São José tem que entrar super concentrada para as meninas voltarem novamente a encontrar o caminho das vitórias dentro da competição. Com certeza. Então amanhã, 4 da tarde, ginásio do Teatrão, tem São José e Catanduva. Amanhã vai ter muito basquete para você. 4 da tarde no Teatrão, 7 da noite tem o masculino contra a Franca. Você que gosta de basquete não tem do que reclamar. Bora prestigiar as meninas e depois ir para o Lineu de Moura. Segunda-feira os detalhes aqui no Hora do Esporte, que faz o primeiro break do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, agora para falar da decisão de quartas de final da Copa Paulista, que terá 180 minutos e os primeiros 90 serão neste próximo domingo. São José encara o Comercial no jogo de ida, com o pensamento de trazer um bom resultado do estádio Palma Travassos.
porque afinal de contas, né, o São José decide essas quartas de final aqui no estádio Martins Pereira. O nosso repórter, o João Delfino, esteve no treino da Águia antes da viagem da delegação a Ribeirão Preto e conta como está o clima pelos lados do Ninho da Águia. As imagens são do Topzera e Fofinho. Ralf Siqueira, solta, Rodrigo! O professor agora está assim, tranquilo entre aspas. Depois de 22 cobranças de pênalti no último fim de semana, o coração aguentou bem e a vaga nas quartas veio. Aliás, fazia tempo que a torcida do São José não passava por isso. A Águia não decidia um mata-mata nos pênaltis desde 1989. Não sabia, né? É bastante tempo realmente, né? Sei lá, 36 anos aí, é muito tempo. Foi tenso, né? Não tem como, né? Principalmente porque, como a gente saiu na frente quando eles perderam, a gente teve a chance de matar a disputa, né? Acabou não matando. Eles acabaram tendo passado à frente, acho que não lembro por quantas oportunidades, 6 oportunidades, se não me engano, eles tiveram a oportunidade de, teoricamente, fechar o jogo com alguma defesa, né? Então essa parte foi muito tensa. O adversário demorou a ser definido, mas chegou. O Comercial, time que eliminou a Inter de Limeira, também nos pênaltis. Agora, o Bafo vai viver uma situação diferente das oitavas. Vai jogar a primeira partida decisiva em casa. Por isso, o São José espera uma postura diferente do adversário nesse domingo às 15h em Ribeirão Preto. É um jogo difícil, um campo também que não está nas melhores condições, a princípio, aparentemente, né? Então se torna um jogo um pouco mais de primeira e segunda bola, de combate, de disputa. É isso, a gente vai ter que estar pronto para fazer esse tipo de jogo aí. O encontro entre São José e Comercial já aconteceu 40 vezes, em todas as divisões estaduais e também na Copa Paulista. O São José subiu de divisão em um quadrangular que tinha a presença do time de Ribeirão Preto em 1987. Em 2011, o adversário fez o mesmo. E no último encontro em mata-matas, pela semifinal da Bezinha de 2018, melhor para o Bafo. Em compensação, desde lá, quando encontrou o Comercial, o São José não perdeu. Foram 5 empates e 2 vitórias, sendo que a última foi um 4-0 no Martins Pereira. É uma outra realidade, é um outro cenário. O Comercial tirou uma equipe que, na minha opinião, era uma das favoritas a chegar, que era a Inter de Limeira, né? Apesar de estar com 2 times jogando, são 2 times de muita qualidade. Conseguiram tirar o Inter de Limeira, reverter uma vantagem, como eu falei antes, e acho que as equipes entram em igualdade de condição. O jogo também marca um encontro de gerações no banco de reservas. De um lado, Marcelo Marelli, 43 anos. Do outro, o experiente técnico comercialino, Roberval Davino, de 71. Respeito muito o professor Roberval, é um cara experiente, viveu bastante coisa no futebol, né? É um cara que tem muito a ensinar para todo mundo aí, né, ainda, e eu acho que até uma questão dessa geracional aí, muito se fala dos treinadores mais velhos, que não tem espaço, acho que não existe isso, existe competência, e a prova disso é o professor Roberval aí, que mais uma vez está chegando no mata-mata. O objetivo é ir até o Palma Travassos e voltar com uma vitória, que não vem há 4 jogos. Para o jogo, o volante Jefferson Lima voltou aos treinos, mas é dúvida para domingo. João Igor, que saiu lesionado no intervalo do jogo contra o São Bento, deve ficar à disposição. Por outro lado, baixa certa é a do atacante Marlon, por lesão muscular. No mais, Marcelo Marelli terá o restante do elenco à disposição para o jogo de ida. A gente vai tentar se adaptar àquilo que a gente acha que é melhor para o time, sempre. A gente vai manter uma equipe equilibrada, com certeza, né? A equipe do Comercial é uma equipe que, por ter conseguido uma classificação também, virou um resultado, vem com moral, certamente vai ter bastante gente no estádio, previsão de 33 graus na hora do jogo, muito quente. Então a gente vai ter que buscar o equilíbrio, buscar um resultado positivo lá e tentar trazer uma vantagem para São José.
Muito bem, Paulito. Briga de Cachorro Grande, São José e Comercial Independente, de onde estão as equipes, a situação das equipes, são times de camisa dentro aí das divisões abaixo da principal do futebol paulista, estão sempre se enfrentando. O Comercial recentemente viveu aí problemas e tal, o São José também entre altos e baixos, enfim. Para o São José é bom, no mínimo, um empate lá em Ribeirão Preto, na quente Ribeirão Preto, para decidir aqui no Martins Pereira. Vieira, você disse muito bem, são 2 times de camisa, com tradição, então isso já transforma o confronto em jogo grande, não somente pela fase de mata-mata, mas tem também o contexto do São José ter que agora buscar esse resultado fora de casa para poder decidir aqui no Martins Pereira. Para esse jogo, o Marelli talvez faça algumas alterações, ele pode ter a volta do Paulo César novamente ali para a defesa, trazendo um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, volta o Fidelis para o meio-campo, deixa o Luiz Thiago jogando na posição de origem dele pelo lado direito, pode ser uma alternativa para poder fazer o time encorpar um pouco mais ali no meio-campo, ainda mais sabendo que vai ser esse jogo de segunda bola. Então o São José vai ter dificuldades de jogar lá em Ribeirão, mas sem dúvidas nenhuma tem condições de ir lá e tentar fazer um bom resultado. Muito bem. Rodrigo, coloca pra gente, por favor, aqui então os confrontos dos jogos de ida do Campeonato Paulista, da Copa Paulista, melhor dizendo, 2025. Amanhã começa então com Oeste 15 de Piracicaba, domingo 2 jogos, 10 da manhã tem Francana e Grêmio Prudente, 15 horas Comercial e São José. Na segunda-feira o complemento desta primeira rodada, ou jogos de ida das quartas de final, Primavera recebendo o União São João de Araras. Vamos acompanhar de perto, segunda-feira, todos os detalhes do São José nesta Copa Paulista, jogo de ida das quartas de final, tá certo? Paulito, mudando de assunto, falando agora do time sub-17 do São José, os garotos da Águia entram em campo pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da categoria para encarar o Juventus da Moca Belo. A Águia do Vale está na liderança do grupo 33 com 3 pontos, a mesma pontuação das outras 3 equipes do grupo, o Juventus, o Ituano e o Araçatuba. Só que o São José fica na liderança justamente pelo saldo de gols e justamente por essa goleada que você está vendo aí, ó, que foi contra o time de Araçatuba 5-1. São José tem um saldo hoje positivo de 3 gols em relação às outras equipes, por isso fica na liderança. Mas todo mundo está com 3 pontos. Portanto, Paulito, a bola rola amanhã lá na Javari, a partir das 11 da manhã. Vera, é um grupo muito equilibrado, acho que todas as equipes que estão têm condições de avançar. O São José começou perdendo a primeira rodada, se reabilitou e é importante você tentar fechar esse primeiro turno vencendo fora de casa porque te dá moral, né? Te dá bagagem para tentar, dentro de um grupo tão concorrido, você ter vantagem ali na reta final. Muito bem, sucesso para os meninos. Segunda-feira também os detalhes aqui no nosso Hora do Esporte. Paulito, para a gente fechar esse segundo bloco, hoje acontece a estreia do vôlei São José no Campeonato Paulista. O Flavinho esteve com a gente aqui na última quarta-feira. São José enfrentando o SESI Bauru fora de casa, hoje 19 horas no ginásio Paulo Scaff, pedreira para o São José. Com certeza, Vera. SESI Bauru sempre dificulta para qualquer adversário, né? Mas como o Flavinho disse, esse paulista, ele tá com cara de campeonato nacional, né? Então o nível de dificuldade vai ser gigantesco. Vamos acompanhar, é um jogo de estreia para poder testar um pouco do ritmo desse time de vôlei. Pois é, também vamos acompanhar de perto segunda-feira os detalhes, quem sabe com uma boa notícia do vôlei São José nessa estreia do Campeonato Paulista, SESI Bauru e vôlei São José, 19 horas, hoje, ginásio Paulo Scaff, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos com muito mais informações do esporte da nossa cidade. Não sai daí. De volta com Hora do Esporte, agora para falar da bola pesada, que nem é tão mais pesada assim. O São José Futsal Feminino recebeu ontem à noite no ginásio do Altos de Santana a equipe do Taboão da Serra, pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. No encontro entre as duas equipes invictas na competição e que dividiam a liderança do estadual, uma delas não está mais invicta. Então, vamos ver quem levou a melhor? Solta, Rodrigo! O primeiro do jogo saiu com Jaquinha, ela inverteu o jogo na direita e pediu na frente, fintou a goleira Ana Beatriz e fez. São José 1-0. O segundo saiu depois deste lançamento com a mão de Desirê e Lígia desviou de cabeça para fazer mais um para o São José. Lígia, São José 2-0.
Já no segundo tempo, mais um para o São José. Lígia puxou contra-ataque, abriu para Vanessinha, que deu de bico, e a goleira Ana Beatriz falhou. Era o terceiro do São José, Vanessinha. São José 3-0. Jogando com a goleira linha, o Taboão sofreu o quarto. Gabi Machado estava apertada e tocou no vazio. E Lígia, esperta de longe, fez mais um. Lígia foi para a rede. Final no ginásio Altos de Santana. São José Futsal Feminino 4, Taboão 0. Pois é, Paulito, bela vitória da equipe do São José. E só para deixar claro, existem duas equipes em Taboão da Serra e as duas são fortes. Tem uma que joga a Liga Nacional, que é a multicampeã, e essa que joga o Paulista é tão forte quanto, né? Então, assim, não é qualquer equipe. As duas equipes, como a gente já falou, lideravam aí a competição, só que agora o São José, a gente vai ver já já, o São José agora é líder isolado dentro desse Campeonato Paulista, mantém o 100% de aproveitamento. O Taboão conhece a sua primeira derrota. Bela vitória do São José, hein, Paulito? Baita vitória, ainda mais porque existe uma rivalidade muito forte entre essas duas equipes. Então, importante o time joseense ter conquistado esse resultado, assumido a liderança, dá moral, porque a temporada está em andamento e as meninas precisam, né, dessa confiança para poder terminar ela bem e brigar aí por esses títulos. Inclusive o quarto gol da Lígia, golaço em Vieira. Golaço. É difícil pegar aquela bola de primeira com curva ali. Parabéns às meninas. E também da Jaquinha no começo, né? Driblando a goleira, fazendo ali, se jogando para poder fazer o primeiro gol. Realmente muito focadas as meninas, fazendo uma bela apresentação. Rodrigo, coloca pra gente, por favor, a classificação do Campeonato Paulista de Futsal Feminino, que agora tem o São José como líder isolado, 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, nenhuma derrota, nenhum empate, tá lá na liderança. O Taboão, mesmo com a derrota, permanece em segundo com 15, depois vem Campos do Jordão, São Carlense, Praia Grande e Guarulhense. Lembrando, todo mundo se classifica para os playoffs de quartas se classifica para os playoffs, só que assim, os dois primeiros que estão em verdinho, já classifica direto para as semifinais. O do terceiro ao sexto colocado, eles fazem como se fosse uma etapa de quartas de final. O terceiro colocado, que hoje é o Campos do Jordão, enfrenta o sexto colocado, o Guarulhense, e o quarto colocado, São Carlense, enfrentaria o Praia Grande se a competição terminasse agora no mata-mata. E o São José e o Taboão Futsal esperariam os vencedores desses confrontos para aí sim fazer as semifinais. Portanto, se o São José se manter na liderança assim como o Taboão, já avança direto para as semifinais. As outras equipes aqui em azulzinho, elas disputam uma espécie de quartas de final. O São José está caminhando muito bem para avançar direto para a semi, Paulito. Sem dúvidas, a gente vai estar acompanhando aqui no Hora do Esporte e torcendo para que as meninas possam conquistar esse avanço a semi. E em primeiro lugar, né, que é bacana também, dá confiança e dá moral. Sem dúvida alguma. Agora, Paulito, mudando de assunto, mas na mesma modalidade, falando de futsal, já eliminado o time masculino do São José Futsal, entra em quadra hoje pela 20ª rodada da Liga Nacional. O time do técnico Gabriel Pichu entra em quadra contra a forte equipe do Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul. A bola rola às 7 da noite na Farmaconde Arena. Pedreira para a equipe do São José Futsal, em que pese o Carlos Barbosa, campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão de Liga Nacional, multicampeão gaúcho de futsal, não está tão bem assim na Liga, mas está na parte intermediária de cima da tabela. Adversário complicado para o São José hoje. Vera, para o São José Futsal Masculino, o que resta agora é terminar com dignidade, né, esse campeonato. Infelizmente não conseguiram se classificar para a próxima fase, então tem que encarar os próximos jogos para poder terminar de cabeça erguida. Alguns jogadores já renovaram o contrato, vão continuar para a próxima temporada, então para eles vai ser importante também demonstrar que ainda podem na próxima temporada dar a volta por cima. A diretoria do São José Futsal já havia há um tempo atrás renovado o contrato do técnico Gabriel Pichu e agora ontem ou anteontem renovou também a contratação do Rony. O Rony também, ala importante aí da equipe do São José, é um dos primeiros atletas deste atual elenco renovado para a temporada que vem do São José Futsal. Entendo que é uma boa peça dentro dessa equipe, que infelizmente nesta temporada não deu muito bom não, pelo menos na Liga Nacional. No Paulista está bem, mas na Liga Nacional não está tão bem assim e a gente vai acompanhar de perto. Segunda-feira a gente traz também como é que foi esse jogo entre São José e Carlos Barbosa. Repito, hoje 7 da noite na
Farmaconde Arena, tá certo? Paulito, pra gente fechar o Hora de hoje, amanhã, o time de futebol do Atleta Cidadão, que é representado pelo Clube Atlético Joseense, né, o Tigre do Vale, entra em campo pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista Sub-20B contra o time do Porto Futebol, da cidade de Porto Ferreira, que é ali na região de São Carlos, Pirassununga, e a cidade de Porto Ferreira é conhecida como a capital da cerâmica artística e também da decoração. As informações que a gente tem deste time, inclusive passadas pelo técnico Sandrinho, é que é um time de empresários, é um time com bons valores. O Sandrinho espera um grande jogo e, claro, ele espera que a sua equipe se comporte bem e conquiste um bom resultado fora de casa. Vieira, um jogo realmente grande para os meninos do Atleta Cidadão, do Joseense, eles que estão invictos dentro dessa competição e podem colocar o Vale do Paraíba no mapa da primeira divisão no Campeonato Paulista Sub-20 na próxima temporada. Então, fica a nossa torcida para que eles possam ir até Porto Feliz e fazer um bom jogo. Lembrando que este Campeonato Paulista Sub-20 da Série B, somente os finalistas garantem acesso à elite da competição. Então a gente torce aí por um bom resultado dessa equipe do Atleta Cidadão / Joseense, que vem atuando muito bem na competição. E claro, na segunda-feira a gente traz os detalhes desta partida. O jogo marcado para amanhã, 10 horas da manhã, Estádio Ferreirão, lá em Porto Ferreira. Vamos acompanhar e torcer para os meninos e também para o técnico Sandrinho da equipe do Atleta Cidadão / Joseense, tá certo? Paulito, vamos embora? Partiu. Tá na hora, né? Gente, um grande abraço. Primeiro, Paulito, um grande abraço para você. Sempre um prazer dividir o Hora contigo. Ótimo final de semana. Te aguardo aqui na segunda-feira pra gente falar muito mais. E olha, vai ter muito esporte pra gente falar na segunda-feira aqui no nosso programa. Paulito. Vieira, prazer foi todo meu. Agora sim, oficialmente sextou. Bora pagodear. Que beleza, que beleza, o samba que lhe aguarda, Paulito, que beleza. Meu caro Luiz Fernando, grande abraço para você, nosso soquinho. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade, o Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, fique com Deus, um grande abraço, ótimo final de semana. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe, a gente volta segunda-feira para te deixar muito bem informado dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até segunda. Tchau, tchau.